Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Robinson, falando sobre a vida e obras de Allan Kardec, que faz aniversário na sexta-feira, dia 3 de outubro. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 126, O Espinho. É uma carta de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E para quem não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um movimento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins. Aqui tem uma nota dizendo que galarins é grande riqueza, opulência ou ostentação. Então, galarins, as riquezas, a grande riqueza da fama. Qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os pontos vulneráveis na vigilância, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Uma mensagem profunda relacionada ao espinho, e eu lendo me veio justamente à mente quando, na parábola do semeador, um dos tipos de solo é o espinheiro. E no espinheiro a semente ela não cresce, né? Ela não dá uma árvore, justamente decorrência da sombra que ela produz dentro do espinheiro, né? E fora com o espinho também, ele deixa marcas profundas, ele machuca. E aqui na mensagem o tempo todo falando disso, que nós reconhecermos, né, de que estamos aqui no campo preparatório para esse caminho de melhoramento íntimo. Vamos passar por grandes dificuldades, porque nós temos uma dualidade de bem e mal, o tempo todo isso em nós, né? E aqui Emmanuel ele cita bem
na figura de Paulo, né? O Paulo no início, Saulo, um perseguidor que perseguiu os cristãos, passou por um processo de luta para essa renovação. E os espinhos são justamente esses entraves, essas dificuldades, aquilo que dificulta ainda mais, né? E aí me vem à tona uma pergunta que Kardec fala sobre os obstáculos ao progresso, né? Como que a gente a gente está aqui, sabe que é para caminhar, para servir e marchar, mas o que nos impede? Quais são os entraves? Quais são os espinhos? E os Espíritos deixam claro para a gente que a destruição do materialismo, a gente pensar no investimento nosso em espírito. O simples fato de a gente estar aqui na casa, escutando uma palavra do Evangelho de Cristo, nós já estamos justamente ali investindo em espírito, para que a gente possa colocar em exercício nas ações comuns na sociedade e na família. Então, eu acho interessante que quando Emmanuel coloca justamente disso, é de que Luiz Pinheiro tem um autor chamado Lírio Cerqueira Filho, que ele faz umas análises das parábolas, mas o Arílio ele é psicólogo, ou psiquiatra, um dos dois, psiquiatra, né? E ele, no livro, ele retrata, analisando a parábola do semeador, ele diz de que se a gente se dedicar em todos os caminhos, pode dar frutos, pode dar uma árvore frutífera. No espinheiro, ele diz justamente de que o momento ali, é lógico, se deixar com um espinho não vai ter, por causa da sombra, que abafa. Mas ele justamente coloca ali o corte, ceifar, né? Ceifar esses espinhos, cortar os espinhos para que haja luz, para que tenha raiz. Trazendo para o nosso dia a dia o que? É justamente isso, a gente fazer esse investimento no nosso investimento no caminho espiritual, né? Buscar esse melhoramento íntimo através da palavra do Cristo, da fonte da divulgação do Espiritismo, e ao mesmo tempo a gente sabe de que a lei está na consciência fazer justamente o que diz a nossa consciência e fazer para que o nosso melhoramento íntimo, porque o espinho representa um entrave, ele representa dificuldade, ele representa os momentos em que a gente vai ter ali alguns obstáculos, mas não é para ficar parado, é justamente para a gente marchar e aí, aproveitando a analogia do Alírio, cortar, fazer esse corte, fazer essa ceifa, né? Destruir o materialismo, no caso. Não pensar somente nos bens passageiros, nos bens temporários, pensar no nosso bem espiritual. Então, essa foi a lição de Emmanuel, Espinhos, lição 126. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho. Que os amigos espirituais possam envolver nosso amigo Robinson, junto com seus amigos espirituais que orientam, para que a gente possa, na abordagem de a gente reconhecer e meditar na trajetória do nosso amigo codificador Allan Kardec, que dedicou a sua vida toda para trazer para a gente o Espiritismo, a codificação da doutrina espírita, em que até hoje reconhecemos as nossas dúvidas, nossos questionamentos, em que o Espiritismo nos mostra num clarão, numa luz própria, o caminho a seguir para o nosso melhoramento íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores, frequentadores dessa instituição, envolvendo a comunidade, envolvendo a nossa cidade, nosso estado, o país e também o mundo. Que possamos, durante toda a palestra, mentalizarmos em irradiação mental aqueles espíritos que passam por provações, que, como diz a página, pois os caminhos
de espinhos, que necessário a ceifa, necessário o corte, que muitas vezes machuca, deixa marcas, mas que através do consolo do Evangelho vamos caminharmos à frente, atendendo o convite da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para o Robinson, que ele vai falar um pouco da vida e obra de Allan Kardec para a gente. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. A gente costuma dizer que palestra biográfica, né? Ela não empolga muito a plateia. Mas a biografia e a bibliografia, como nós vamos ver na noite de hoje, de Allan Kardec, mostra a grandiosidade desse homem que codificou a doutrina espírita, e toda a biografia de alguém, ou a bibliografia de alguém, sua vida e obra, na realidade é um passado que construiu o presente, que vai construir o nosso futuro. Então é sempre bom a gente saber o que fizeram esses homens. E curiosamente, tem muito espírita que conhece muito bem a vida de Allan Kardec, não. Infelizmente, a verdade é essa, né? Tem pessoas que ainda nos fazem perguntas que a gente fica assim até meio... Puxa vida, tanto tempo da doutrina, conhece tão pouco do codificador da doutrina. Outra coisa, o Felipe citou o doutor Alírio de Cerqueira Filho, foi presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Ele é um psiquiatra, ele tem obras fantásticas. Eu recomendo a todos a leitura de uma obra dele chamada Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Eu não sei se foi dela que o Felipe tirou essas frases, mas que livro fantástico, né? Eu acho que ainda tem em casa. Se tiver alguém se interessar, eu posso trazer. E tem livros que a gente empresta e não volta nunca mais, né? Então nós estamos vendo ali que Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869. Então daqui a 2 dias, 3 de outubro de 2025, nós vamos comemorar 221 anos do aparecimento do codificador. Da onde foi tirado os nossos slides desse trabalho de hoje à noite? Que, aliás, não é... Esse trabalho a gente apresenta aqui todo ano, né? Foram tirados dessas obras aqui. Zeus Van Tuyl, Francisco Thiers, Allan Kardec, são 3 volumes. Meticulosa obra. Vou pagar aqui que eu acho que fica melhor. Meticulosa pesquisa biográfica, 3 volumes da vida dele, feito pelo Zeus Van Tuyl, que foi presidente da Federação, Francisco Thiers também. Silvio Canuto Abreu, o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Então, nós nos baseamos nisso aí para montar essa série de slides. Uma curiosidade também, que ele era filho de um juiz, magistrado, Jean Baptiste Tony Revael. Sua mãe era do lar, Jeanne Luiz do Ramel. Ele teve 2 irmãos, mas que desencarnaram antes dele mesmo nascer. Um só viveu 2 anos, que é Heloísa, menininho. Joseph viveu apenas 6 anos. Onde ele nasceu? Nasceu em Lyon, na França, a Rua Sala, número 76, 3 de outubro de 1804. Ele estudou com o célebre Johann Henrique Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi viveu aí de 1746 a 1827. Era um emérito pedagogo suíço, considerado ao mesmo tempo um dos precursores da Escola Nova, que até hoje ainda vive, da pedagogia social, educação popular e da pedagogia moral. Pestalozzi saía pela Europa inteira difundindo os seus trabalhos, as suas obras. E muitas vezes ele deixava, dirigindo o Instituto de Verdun, o jovem político de Elisar Rivail com apenas 18 anos. Tamanha capacidade e inteligência dele, né? Pestalozzi foi quem mais se destacou na educação de crianças pobres, valorizando o modelo familiar, que hoje em dia também não está muito em voga, infelizmente, né? A gente vê algumas ideologias aí querendo bagunçar a estrutura familiar, né? E assim sucessivamente. E o espectro da formação moral. Dedicou-se ao seu trabalho no Castelo de Verdun. A foto é essa daí, onde era o Instituto de Verdun, é todo esse complexo aqui, tá? E entre seus discípulos tinha o Hippolyte Denis Rivail, mais tarde nós vamos conhecer, chamado de Allan Kardec, que se tornou eminente aluno e colaborador. O Instituto de Verdun, Hippolyte foi de grande influência na reforma dos estudos na França e na Alemanha. Olha, só para ter uma ideia da genialidade do codificador. Ele era bacharel em letras, e Canuto Abreu disse que ele estudou medicina. Não afirma em nenhum momento que ele formou-se em medicina.
Mas nós vamos ver que ele estudou medicina porque, inclusive, ele dava aula de anatomia comparada. Você só pode dar aula de anatomia comparada se você tiver algum conhecimento de medicina, né? Então é natural. Mas ele falava fluentemente 5 idiomas: alemão, inglês, italiano, espanhol, até se expressava em holandês, além do francês, que era a língua natural dele. Então nós vemos que realmente era um homem de gênio. Fundou um instituto nos modelos quando ele volta para a França, né? Ele funda um instituto nos modelos daquilo que ele viu em Verdun, tempo que ele ficou lá como estudante, de Pestalozzi, que foi a falência, porque ele era sócio de um tio, não tinha condições financeiras de montar o instituto sozinho, só que o filho era muito gastador, o filho era boêmio, gostava das noitadas e tudo, e o tio faliu o instituto em pouco tempo. Mas ele não se deixou abater, ele assumiu a contabilidade de 3 casas comerciais, que dava 5 mil francos, que não era grandes coisas não, mas digamos assim, dava para ele sobreviver, porque nós vamos ver daqui a pouco a esposa dele, no próximo slide, ela era da área da educação, então ela também tinha uma rendazinha lá, um saláriozinho, né? E os dois conseguiram sobreviver durante um bom tempo dessa natureza. Pelo que parece, a contabilidade naquela época não exigia formação, catedral, cátedra, não precisava formar-se contabilidade, porque ele não era formado em contabilidade, mas podia assumir pela prática, né? A praticidade. E em Paris, no mundo do ensino, ele conheceu então a Amélie Gabrielle de Lacombe Boulder Ribail. Esse era o nome dela completo, tá? Às vezes a gente ouve aí, muitas vezes falar só Amélie Gabrielle de Boulder. O nome completo dela era esse aí. E chamado na intimidade Gabi, com quem se casou em 6 de fevereiro de 1832. Ela era 9 anos mais velha, mas aparentava ser 10 anos mais nova. Por essa foto aí, não tem como imaginar isso, né? Deus do céu, eles eram muito feinhos, não é verdade? Sejamos sinceros, né? Ela era muito feinha, né? Aparentando 10 anos mais jovem do que ele. E ele, quando era novo também, o negócio era complicado, né? Eu acho que depois que ele envelheceu, ele ficou melhorzinho, né? Mas isso aí não são nem fotos, parece que são aquelas pinturas que naquela época se fazia, né? A gente nem considera. Ou era aquelas fotos dos fotógrafos lambi-lambi, tirava a cara ali dentro, apertava, explodia, né? E ficava essa coisa aí medonha. À noite, Polito escrevia gramáticas, aritméticas, estudos pedagógicos superiores, traduziu obras para outros idiomas, vários idiomas inclusive, organizou na sua casa, na Rua Segreia, cursos gratuitos para a juventude. Ele dava cursos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Por isso que eu disse há pouco que ele tinha conhecimento de medicina. Então, como é que ele ia ensinar anatomia comparada? Algumas das suas obras, aqui não estão todas, tá? Se eu fosse fazer, são 3 slides com as obras dele. Então, resumindo aqueles que teriam mais importância: curso prático teórico de aritmética, 2 volumes, tudo isso é obra do Hippolyte Léon Denisard Ribail. Plano proposto para melhoramento da instrução pública, gramática francesa clássica, manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. É engenheiro, os engenheiros aí. Eu nunca consegui aprender aritmética. Geometria, então, nem tentava. Tinha a mínima condição, né? Vou deixar isso para outra encarnação, porque nem essa. E ele escreveu uma obra com soluções racionais para as questões e problemas de aritmética e geometria. Catecismo gramatical da língua francesa, ditados normais para exames da municipalidade da Sorbonne, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, ou seja, a gente vê que o cabedal de conhecimento dele era amplo, era em várias direções. Não se limitava só a uma cadeira, não. Era matemática, a língua, era tudo, ele era fantástico. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Isso aí deu um prêmio a ele na mais famosa academia que existia naquela época, a Academia de Arras, na França. Ele ganhou um prêmio por essa obra. Em 1854, que ele tomou conhecimento através do seu Fortier, um magnetizador, as pessoas que utilizavam seus fluidos para fazer mexer objetos, movimentar objetos, ouviu falar das mesas girantes, fenômeno mediúnico que agitava a Europa desde o ano anterior, 1853, era como a sociedade parisiense se reunir, não só na França, em Paris não, mas em outros países daquela época, para fazer pergunta, a mesa saltitar, bater, responder, depois instituir a cestinha,
que ela se movimentava, o biquinho, as letras e assim sucessivamente. Mas como homem de ciência, o que ele respondeu para o amigo Fortier? Ele disse isso aí: se você não me provar que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e possa se tornar sonâmbula, para ela se locomover, verei nisso apenas uma fábula para provocar o sono. Ou seja, como homem de ciência, naturalmente a primeira coisa que ele fez foi recusar. Se você não me provar que ela tem cérebro, é que eu vou acreditar que ela se movimenta sozinha, que ela responde a questões. Margaret e Kate Fox, isso aí foi no condado de Wayne, em Hydesville, Nova York, em 1848, aquele fenômeno das pancadas, na residência que eles moravam. Toda noite eles iam tentar dormir e ouviam uns barulhos, uns estalos. Era uma casa rústica, no mato, né, afastado do centro da cidade. E o pai saía com uma espingarda, com uma carabina, para ver se tinha alguém do lado de fora, chegava até a dar uns tiros, achando que era alguém que estava brincando. Não tinha ninguém. E aí o que aconteceu? As duas jovenzinhas, a Margaret e a Kate Fox, também bonitinhas, né? Muito bonitinho o porra daquela época, né? Aí o que aconteceu? Elas começaram então a fazer perguntas. Por acaso você é alguém? Se for, dá uma pancada. Aí ele dava uma pancada. Aí começaram a fazer vários questionamentos que respondia-se através das pancadas, das batidas. O que aconteceu? Depois foram descobrir que esse era um espírito, né, chamado Charles Bourne, que era um vendedor ambulante, naquela época chamava-se caixeiro viajante. Ele passava vendendo as coisas. O antigo proprietário daquela casa ali, daquele sítiozinho ali, roubou os bens dele, as coisas que ele vendia, emparedou ele, matou ele, e o espírito ficou preso naquela casa, na residência. Então ele ficou se manifestando ali, se identificou como caixeiro viajante, e foi morto pelo antigo proprietário daquela residência. Só que tem um detalhe: as duas eram da igreja protestante. Nossa mãe, elas sofreram terrivelmente, porque a igreja não aceitava. Falava que não era nada disso, que era manifestação demoníaca. Eles tiveram que, resumindo a história, sair da igreja, mudar dali, tiveram que praticamente desaparecer, porque a igreja não aceitava que fosse verdade isso que elas diziam. E aí, no ano de 1855, o senhor Carlotti, um outro amigo do Hippolyte, era corso, né? Aquela região da Espanha que eles são muito bravos, muito enérgicos, e disse para ele, convidou ele, mas ele se negou, né, em aceitar o convite para ir participar das reuniões. E o seu Carlotti, bravo, falou para ele assim: um dia você será um dos nossos. E quem disse que praga não pega? Né? Pegou tanto que naquele mesmo ano, no dia de maio, no mesmo ano, em maio, numa terça-feira, às 20 horas, foi na casa da senhora Pauline Mozão, a rua Granger Batelier, número 18, e junto com outro amigo, o senhor Partilheiro, pela primeira vez ele viu os fenômenos das mesas girantes. Aí ele viu as manifestações. Como homem de ciência, olha que coisa fantástica que ele disse: entrevi naqueles fenômenos alguma coisa de muito sério, como a revelação de uma nova lei, que a mim me prometia aprofundar. Bom, agora o negócio é sério, acontece realmente, eu estou vendo, eu sou um homem de ciência, então só me cabe fazer o quê? Aprofundar. Vou estudar isso daí. E ele passou a frequentar as reuniões semanais na casa dos Baudin, depois de Rustem, para ver esses fenômenos, e ele fazia perguntas e as médiumzinhas respondiam, como nós vamos ver nos próximos slides. Acontece que nesse inteirinho, quando ele se inteirou e quis participar dos estudos, os amigos dele, o senhor Carlotti, que foi aquele que convidou ele, René Tailandete, Demão Manté, Sardou Pai Filho, Didier, o editor, entregaram 50 cadernos que eles já viram com as anotações e apontamentos das reuniões mediúnicas em várias partes da Europa, não só na França, não. Aí ele falou assim: poxa, né, que isso? Não, se você não tiver condição de colocar isso aí em ordem, de sistematizar, ninguém tem. Um amigo, né, dá 50 cadernos de anotação, tudo rabiscado, tudo bagunçado, para ele se virar. E por isso que ele ganhou o codinome de codificador. Porque codificador é aquele que separa por assunto, né, submete de novo aquilo que ele não tinha certeza, a novas perguntas, a novas respostas, e separava então metodicamente até que desse um formato que depois veio a ser a obra do Livro dos Espíritos.
E aí ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelo espírito Zéfiro, que numa dessas reuniões se manifestou dizendo: olha, nós fomos amigos, né, nas Galhas, e lá nós fomos, como druidas, sacerdotes druidas, você se chamava Allan Kardec. Então é que você adote esse nome. Para quê? Para não confundir com a obra do pedagogo, do homem de ciência e política, não Denis Arredaí. Que ele se publica o Livro dos Espíritos com o nome dele, ninguém ia entender que aquilo era obra dos Espíritos. Ia achar que era mais uma obra do grande pedagogo que ele de fato era. Então, por influência desse espírito Zéfiro, que diz conhecer há muito tempo, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que ele já teve esse nome quando foi um sacerdote druida, aí só Deus sabe quando, não é? Passou a frequentar as reuniões semanais na casa da família Baldão. Olha como as médiuns daquela época eram tudo jovenzinho, 14, 15, 16, como foi o caso da Fox, né, da Kate Margaret Fox, também, uma tinha 12, a outra tinha 14 anos. E as menininhas Baldão também, Caroline 16, Júlia 14, Jafé tinha 15 anos. Aí o que ele diz? Ele passou aí com o método da experimentação científica. Observar, comparar, julgar. Ele nunca ia com teorias preconcebidas. O que isso quer dizer? Eu vou já lá na reunião lá, achando que esse troço não é sério, não. Eu vou discordar de tudo. Né? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que você fala assim, tem a reunião mediúnica que acontece, sei lá, não acredito não. Eu só acredito vendo. Mas também não quero ver não. Mas só acredito se eu visse alguma coisa, não? Pessoas que são assim, fazer o quê? Então o que ele fez? Não vou com teoria preconcebida nenhuma. Vou com o espírito aberto para aquilo que eu vou ver lá. E vou fazer isso. Vou observar, vou comparar, vou julgar. Vou voltar ao origem se eu não tiver certeza. E não vou dar por verdadeiro, mas comprovado. O que ele fazia? Submetia a mesma pergunta a vários médios, de vários locais. Naquela época, tudo na carta, escrito com a pena, tinteiro, né? Imagina o trabalho que aquilo dava. E aí voltavam as respostas. O que ele fazia? Compilava. Olha, 5 médios aqui responderam isso aqui, 2 não. Então eu vou ficar com a opinião da maioria. E aí, quando ele dava aquilo por certo, aí ele publicava, ele ia fazer parte da obra depois. Uma das primeiras conclusões: os espíritos são almas desencarnadas e não sabiam mais do que a média da humanidade. Primeira coisa que ele concluiu isso: não é porque é espírito. E nós temos muitas pessoas aí em várias religiões, né? Não só dentro do espiritismo, religiões de origem afro. O guia falou, o mentor falou. Gente, tem guia aí mais desguiado do que outra coisa, né? Porque o que ele diz ali, às vezes o espírito desencarnado não sabe mais do que nós sabemos. E você pergunta, ele responde. Tem espírito que responde o que você perguntar. São chamados pseudo-sábios. A gente não conhece pseudo-sábio encarnado, né, Mimi? Queres que você pergunte, ele sabe tudo, ele responde tudo. A gente conhece. Tem pessoas que são assim, encarnadas, que a gente conhece. Qualquer assunto que você perguntar, ele vai te responder. Sem saber se aquilo é correto ou não. Assim são os espíritos também. Estes desencarnam continuam pseudo-sábios. Continuam respondendo o que você perguntar. E essa advertência ele colocou com muita propriedade na comunicação do espírito Erasto, no Livro dos Médios, na questão 230, quando também, às vezes, na oratória, tem um orador que fala assim: Kardec disse, é preferível recordar das verdades. Eu até entendo, que é porque está na obra da codificação, que é o Livro dos Médios. Mas não foi Kardec, não. Foi Erasto que disse: melhor recusar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E a gente tem que fazer isso. Eu tenho feito isso ao longo da minha história aqui dentro dessa casa espírita. Alguns aqui devem saber, os mais antigos aí, assim que eu entrei na reunião mediúnica, 30 anos atrás aqui, logo depois, o Carlão era o dirigente, eu falei: Carlão, eu estou sentindo muita dor na mão e no braço direito. O Carlão falou assim: Roy, isso aí é vontade de escrever, né? Você deve ser médico de psicografia. E passou a colocar nas reuniões mediúnicas folha e lápis. E realmente, depois de um tempo, eu comecei a escrever. Eu sentava do lado da Maria Nilda, a Maria Nilda, curiosa, ficava assim: quem escreveu? Quando acabava, eu ia ler a mensagem. No início não tinha ninguém escrevendo nada, só botaram assim um espírito amigo. A Maria Nilda ficava chateada, né? Porque ela queria um nome, ela tinha que ter um nome nos escritos, né?
um espírito amigo, um espírito protetor. Eu conto isso até hoje, né? Eu falei que não era que eu ia contar nas palestras, por isso que não é fofoca. Um belo dia, o espírito assinou. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, me acendeu a luz, eu sempre lia a mensagem. Eu falei, meu Deus. Aí ela olhou assim, aí, Eu falei, hoje assinou, Maria Nilda. O que assinou? Eu falei, André. Aí ela falou, Luiz? Eu falei, não faz isso não, Maria Nilda. Porque aí, André Luiz não para de psicografar através de Chico Xavier. Se contenta que é só o André, não tem que ser o André Luiz, não? Só que, por que eu estou falando isso? Não é com o intuito de me engrandecer, nada disso não. É um espírito chamado André, que está comigo até hoje, graças a Deus, nas palestras. Eu recusei várias mensagens. Tinha mensagem que acabava a reunião, eu olhava assim, não teve nada não. Joguei fora. Pode ser que quando eu cheguei no mundo espiritual, me dê uma advertência. Por que você jogou aquela mensagem fora? Porque eu não confiei. Porque eu preferi fazer como Erasmo. Preferi fazer como codificador. Se você tem dúvida, não passe aquilo para frente. Porque pode não ser verdade. Pode ser que em alguns casos, mas eu joguei bastante coisa fora. Admito para vocês. As outras acho que estão guardadas na secretaria, numa pasta de mensagem. Mas por quê? Dúvida. Então eu me baseei no codificador. O que o Kardec fazia? Se tem dúvida, não leva adiante, não vai para frente. Um dia pode ser que seja verdade, outro dia eu posso descobrir que realmente eu tinha que ter jogado fora. E aí nós vamos vir em João. João deixa bem claro isso. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creais em todos os espíritos, verificai primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas tem espírito que não é de Deus? Como assim? Como é que tem espírito que não é de Deus? Não é isso. O que ele quer dizer? Tem espírito que não tem conhecimento, aquilo que eu acabei de falar há pouco. Tem espírito que não tem conhecimento das leis de Deus, não tem conhecimento do Evangelho de Jesus. Mas o que você vai perguntar? E ele responde, e as pessoas saem acreditando. Por isso que até mesmo quando vai, com todo o respeito, já falei isso aqui em outra oportunidade, meu primeiro tratamento espiritual foi no terreiro de Umbanda, que aí o guia lá para o seu lugar, não é aqui, me encaminhou para uma casa espírita. Mas você não pode acreditar em tudo que os espíritos falam. Não foi o espírito tal que falou. A gente está com um problema muito sério em algumas casas espíritas, exatamente por causa disso. Uma determinada casa espírita aí acabou com as palestras na casa, porque o mentor da casa mandou acabar com as palestras, trocar as palestras por roda de conversa. O mentor da casa mandou substituir as palestras por roda de conversa. Quando eu faço palestra lá, e aí eu respondi dizendo, olha, eu agradeço, mas eu sou orador, espírito, eu gosto de fazer palestra, minha praia é palestra, minha praia não é roda de conversa, até para ser bem sincero, roda de conversa se aplica a estudos, roda de conversa se aplica a simpósios, que é um mini seminário, em que se acerta que vai haver uma roda de conversa e que vão ter uma, duas pessoas respondendo as perguntas e tudo mais, como aconteceu aqui com vocês na sexta-feira, que eu acho que ela abriu para perguntas e tudo, ficou um bate-papo legal, eu estava lá em Resende falando. E aí ele falou assim, eu te agradeço os anos que você ficou, realmente me chamou mais. Como é que a gente pode entender que isso não é correto? Primeiro, que eu já fiz palestra lá para 50 pessoas, 60 pessoas no auditório. A roda de conversa agora não passa de 8, 10, 12. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí, não vou citar quem também, outros oradores colegas que falam lá, mas é complicado. Porque é só o presidente da casa e uma doninha que faz pergunta o tempo todo, eu não consigo nem andar. Eu começo a andar, a doninha levanta a mão e vai lá. Teve um dia que eu tive que mandar a doninha parar, porque eu não conseguia desenvolver o tempo. Não funciona, não funciona. E a pessoa não consegue ver que está errado. Está errada essa metodologia. Porque o mentor mandou. E aí a gente tem que questionar até o mentor. Peraí, mentor? Então, um troço esquisito, A frequência na casa piorou. Os trabalhos pioraram. Não dá para a gente rever isso, não? Faz um acordo com o mentor, chama o mentor para conversar, para dialogar.
Mas tem que cuidar, não creais em todos os espíritos. Em 25 de março de 1856, na casa dos Baldãs, o Espírito da Verdade se manifesta também como superintendente de uma pleia de espíritos, ou seja, vários espíritos que estavam ali trabalhando para a codificação da doutrina espírita. Mais tarde, e para revisar todo o trabalho. Então, o Espírito da Verdade diz, tudo bem, está pronto até aqui, 50 cadernos, você analisou tudo, você submeteu outras questões, vieram outras respostas, nós vamos revisar a obra toda, tamanho e importância da obra, não pode ser lançada de qualquer jeito. Mais tarde, o Espírito Zéfiro, que nós adiantamos naquele slide, fala da amizade dos dois no passado como druidas e diz que o nome dele era Allan Kardec. Então pede que ele adote esse nome para desvincular de toda a obra do Hippolyte Louis-Denis Rivera. Em 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Roustan, através da Média Jafé, tinha 15 aninhos, teve a primeira revelação da sua missão. Aí ele ficou preocupado. Né? Menos de 2 meses depois, a Aline Carlotti, na casa dos Carlotti, lá, confirma a missão. Olha, o negócio é seu. Você que vai codificar, você que vai arrumar isso aí, vai sistematizar, você que vai publicar. Aí, o que ele fala? É natural, a preocupação de qualquer criatura humana. Ele, preocupado, pergunta assim, mas se eu fracassar? Que é possível, ele podia ter fracassado? Podia. O que é que o Espírito da Verdade responde para ele? Acaso pensa que os desígnios de Deus se assentam na cabeça de um homem só? Outro te substituirá, porque o trabalho tem que ser concluído, mas não lhe faltará assistência. Estaremos contigo até o final. Sempre que nos chamar, veremos em teu socorro. Isso aconteceu. Toda vez que ele tinha dúvida, ele parava, meditava, pensava, a intuição vinha. Até uma vez, o que foi provocado? Você conhece essa história, né? Ele estava escrevendo altas horas da madrugada uma coisa lá e começou a ouvir umas pancadas, começou a ouvir uns barulhos. Estava estranho aquilo, ele falou assim, vou parar de escrever, vou dormir. Eu estava me desconcentrando. No dia seguinte, na reunião de uma casa lá do Baldão, a mensagem veio, fomos nós que te alertamos que você estava conduzindo para um caminho que não era mais correto. Então nós demos umas pancadas lá para você parar mesmo. E ele parou, foi dormir, no outro dia veio a revelação de que ele precisava reescrever aquilo que ele tinha escrito na noite anterior. Então, ou seja, tudo que eles prometeram fizeram, ajudaram ele até o final da obra. O lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos completou agora, 18 de abril próximo passado, 168. Nós somos uma doutrina jovem, nós somos uma doutrina nova. Né? Estamos assim, quase que o bebezinho das religiões que existem por aí. Foi lançado em Paris, a 18 de abril de 1857, na livraria Dantu, Palácio Royal, ao lado do Museu Louvre, onde existe o Museu do Louvre. Na Galeria de Orleans, número 13, foi impresso na tipografia de Biot, a 23 km de distância dali. A primeira obra, gente, vocês conseguem acessar, tá? No Google direitinho. Le Livre des Espíritos, original, em francês. Vocês vão ter a primeira edição com só 176 páginas. E depois vocês têm a segunda edição, que foi em 1860, com as 1019 perguntas. Porque a primeira só tinha 501 perguntas e respostas, dividido só em 3 partes, doutrina espírita, leis morais, esperança e consolações. Quando acabou e lançou a obra, ele ficou preocupado. Porque os espíritos disseram para ele, não te preocupe, a obra não está concluída, mas ela precisa ser lançada agora. Por quê? Talvez nós saibamos quando a gente desencarna. Precisa ser lançada agora. Mas ela será revisada e ampliada numa época oportuna, nós complementaremos a obra. E nesse período de 1857 até 1860, tiveram novidades, surgiu uma série de outras coisas, outros questionamentos, e ele foi anotando tudo e compilou, sistematizou, metodizou e lançou a segunda edição em 18 de março de 1860, a segunda edição conforme nós conhecemos hoje, 1019 perguntas, das causas primárias, do mundo espiritual dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Ah, mas não tem a pergunta 1018. Tem alguns questionamentos assim. Algumas traduções tiraram 1019 e deixaram 1018. Ninguém sabe.
E quem sabe se foi um erro da tipografia, na hora de imprimir, que comeram aquela questão. Isso, até hoje, existem algumas hipóteses, né? Mas hipótese é melhor a gente não mencionar, porque a gente não sabe a realidade disso. Então, na realidade, são 1.019 perguntas, mas falta uma. Por que isso aconteceu? Não temos ainda ciência disso. E aí, nesse jornal, Mundo Espírita, em abril de 1988, eles publicaram uma coisa muito interessante. O Livro dos Espíritos é a pedra angular da doutrina espírita, de bases granitas e inamovíveis. Consultar os engenheiros de novo. Vocês não eram nem nascidos, mas as obras eram feitas assim. No Egito, na Grécia Antiga, pedra angular. Colocava uma pedra, 90 graus, e a partir dali ia subindo a construção, certo? A partir dali ia subindo a construção. Então, por isso que a pedra angular da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. A gente muitas vezes, você quer conhecer a doutrina espírita? Quer. Aí dá de presente o nosso lar. Para quem não conhece nada da doutrina. Aí a pessoa lê e fala, que beleza de obra de ficção. Assistiu o filme, fantástico. Bela ficção. Não conhece a doutrina espírita. O primeiro presente que a gente deveria dar para quem conhece a doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Porque ele é a pedra angular. Ele vai ter a síntese ali, o resumo de tudo. Inclusive da parte filosófica, moral e científica. Ele abrange os 3 aspectos da doutrina. Mas a gente, porque é nosso lar, a pessoa vai ficar fascinada. De bases graníticas inamovíveis, ou seja, de granito mesmo, fortaleza. Ele estrutura o edifício da Ferra Novada, onde se encontram os tesouros da alma para a libertação definitiva dos seres. Verdadeira síntese do conhecimento humano. Verdadeira síntese do conhecimento, porque é exatamente isso, abrange tudo, ciência, filosofia e religião. Eu costumo dizer assim, depois que a gente estuda a doutrina espírita tantos anos, você fala assim, não faltou nada, pelo menos até agora, a nossa geração, a época que nós estamos, pode ser que daqui a 50 anos vai aparecer outras coisas que a gente ainda não sabe. Está todo mundo aí preocupado agora com 3 Atlas, né? Que veio de outro sistema planetário, está invadindo aí. Eu quero fazer apenas um alerta para todos, um lembrete para todos nós aqui. Programa Pinga Fogo, extinta TV Tupi, no ano de 1971. Chico Xavier, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Muamua, que o 3 Atlas seja uma nave espacial de outros mundos, não estou dizendo isso, não estou afirmando. A NASA está em dúvida. Se a NASA está em dúvida, quem sou eu para definir o que é o que não é? Se é um cometa, se é uma bólido espacial, se é alguma coisa, uma sonda de algum sistema mais inteligente. Chico Xavier, até o ano de 2028, e principalmente a partir do ano de 2028, os nossos irmãos de outros sistemas planetários vão fazer contato conosco. Chico que diz. Talvez ele esteja antecipando, né? O negócio até tanta coisa de visão, de espaço, de nave, que o pessoal fica assim, não acredito nisso não. Como é que eles vão vir de distâncias? As distâncias na astronomia, elas são absurdas, são anos-luz. Como é que eles têm uma coisa, um protótipo que consegue vir de lá até aqui? Mas será que tem vida só tão longe assim? Nós temos 25 bilhões de estrelas no sistema no Via Láctea, ou seja, 25 bilhões de sóis. Cada sol é um sistema planetário. De repente não está tão longe do que a gente imagina. Levando em consideração que a nossa sondinha já passou do sistema solar, já está lá para fora, que foi lançada há 50 anos atrás, a sondinha da NASA, que está tão assim antiquada pela época que ela foi lançada, e nós, com o nosso pouco conhecimento intelectual, a gente não sabe o que está por aí nesse universo. Mas volto a dizer, Chico Xavier disse que os nossos irmãozinhos de outros mundos estariam mais presentes e nós teríamos mais contato com eles em 2028. Falta 3 anos, não é? Por isso mesmo, então, essa obra deve ser lida, refletida, capa a capa, palavra por palavra. E Chico não errou em nada daquele programa quando ele disse que tinha água na Lua, todo mundo viu. Chico falou, tem água na Lua. E nós vamos fazer bases na Lua. O homem vai poder fazer bases na Lua, porque tem água lá e utilizar da água da Lua. A China pousou agora na face oculta da Lua. A NASA também já sabe que tem água na Lua, congelada, está lá baixinho lá, tudo, mas tem. Chico
era muito à frente do seu tempo. Impressionante. Palavras de Kardec naquela noite, 18 de abril de 1857, quando a Gabi foi dormir, sua esposa foi deitar-se, mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos já foram nesse primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certo gloriosas ressurreições. 1.200 sementes de verdade serão lançadas, porque foi impresso 1.200 livros dos Espíritos, a primeira edição, que foi transportada da livraria da Antu a 23 quilômetros do Palácio do Alto de carroça. Naquela época não tinha carro, tinha caminhão, não tinha nada, veio uma carroça. Foi recebida pelo gerente, o Sr. Clemã, da livraria. 1.200 livros. No primeiro dia, 100 já foram, ou vendidos ou doados, como ele fala ali. E olha que coisa interessante, diz que se apenas uma, se apenas somente, na verdade, será lançado a terreno da opinião. Se só uma florejar, ele já estaria dado satisfeito a sua missão. E a doutrina já mudou a vida de milhões de pessoas, em 168 anos, de milhões de pessoas. Muitas das nossas verdades, o importante é isso, já estão fazendo parte de outras religiões. Gente, pelo amor de Deus, Kardec me dizia, a doutrina espírita não quer fazer prosélitos a todo custo, seguidores a todo custo. Nós não queremos que as pessoas se tornem espíritas, não ia caber. Imagina se bem que todo mundo das outras religiões precisam dos espíritos. Nós queremos que as nossas ideias espíritas façam parte das outras religiões, que eles continuem onde eles estão. Já está acontecendo. Tanto católico falando em reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. E voltando ao assunto de vida em outros mundos, questão 55 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos dizem que são habitados todos os orbes que gravitam nesse universo de meu Deus. Não habitados fisicamente, como nós aqui na Terra, mas habitados por espírito. No sistema solar nosso, Júpiter é o planeta mais adiantado do sistema solar. Espíritos mais superiores que na Terra. O Sol é o lugar de reunião dos espíritos superiores para emanar, através das irradiações solares, as suas ideias para todo o sistema solar planetário. Então, não necessariamente tem que ser vida física. E a gente vê a preocupação tão grande, e quero fazer um outro adendo aqui, com relação a se vem espaçonave de fora ou não. Ontem eu estava vendo nos Estados Unidos da América, a polícia de vários estados já estabeleceu um protocolo, são 2 ou 3 folhas, de como atuar se você encontrar uma espaçonave ou um ser extraterrestre. Os policiais estão orientados de como atuar. Por quê? Está tendo tanta aparição lá também, de umas coisas que eles não estão entendendo. Qual é a primeira reação nossa do ser humano? Desce uma nave aqui no centro de Volta Redonda. Vem a guarda, a polícia militar, civil, tudo, mete bala na nave. Talvez seja essa a primeira reação. Por quê? Nós somos belicosos. Então, como eles provavelmente são mais inteligentes do que nós, têm mais recursos, eles têm uma preocupação também. O que eu vou encontrar lá? Esse portão atrasado. Vão me bombardear, vão me recepcionar, vão me receber com paz. Tudo isso passa na cabeça dos grandes cientistas, dos astrônomos, de uma série de coisas. Preocupados também se seriam amistosos ou não, nós não somos. Imagina eles de fora de lá, olhando o que nós temos hoje, dados da ONU, que eu vi ontem, nessa reunião agora da ONU, nós temos hoje 56 pontos de conflitos armados no planeta. Mas a gente só fala em Gaza, e Ucrânia e Rússia. Beleza? Tem mais 54. Ninguém fala. A África, do Congo, ninguém fala. Então, ou seja, somos belicosos ainda, a Terra é belicosa. Nós ainda somos espíritos guerreiros. Em 1º de janeiro de 1858, Kardec lançou a Revista Espírita, que só parou no ano de desencarne dele, 1869. E tem cada coisa interessante na Revista Espírita, que muitas vezes está só citado nas obras da codificação, mas na Revista Espírita ele amplia no artigo inteiro. É na Revista Espírita de outubro de 1866 que ele fala dos tempos atuais que nós estamos vivendo. Impressionante. Ele fala que
o número de suicídios aumentaria sobremaneira, principalmente entre as crianças. Está acontecendo. Tem jovens de 11, 10, 12 anos se matando. Que a perturbação chegaria a tal ponto, olha só, outubro de 1866, está na Revista Espírita. A perturbação no planeta chegaria a tal ponto que muitos seriam riscados da vida ainda vivos. Perturbação, loucura, está aí. O povo está enlouquecendo aí, vivendo depressão, tudo quanto é jeito. Olha a genialidade também das revelações que ele já sabia de que ia acontecer. A Revista Espírita, né? Em 1º de abril, não é mentira não, no mesmo ano, em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Foi a primeira sociedade formal, fundada em Paris, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, para estudar a doutrina espírita. Publicou depois o que é o Espiritismo, 1859, o Livro dos Médios, 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês só vão achar no Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente considerado lá, abril de 1864. Eu fui achar no Canuto de Abreu, como eu falei lá no início, a obra do Canuto de Abreu, que ele diz que foi dia 15 de abril de 1864. O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865, 1º de agosto agora, esse livro maravilhoso, pouco lido por nós espíritas, completou 160 anos do seu lançamento. Por isso que a Semana Espírita de Volta Redonda foi toda baseada nele, né? Eu participei da Semana Espírita e me coube falar sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual, que é a última parte do livro Céu e Inferno. É um livro fantástico, que ele tem a situação dos espíritos do lado de lá, depois que nós fomos para o lado de lá, como muitos de nós estaremos. Espíritos felizes, infelizes, suicidas, né? Tem tudo lá. Então, se a gente pudesse dar uma olhadinha melhor, né? E a Gênesis, finalmente, das obras da codificação, que são 5 livros, chamado Pentateuco Kardeciano, como nós temos o Pentateuco mosaico, de Moisés lá na Bíblia, e a Gênesis, finalmente, em 6 de janeiro de 1868. Bandeira da doutrina espírita que ele nos deixou bem claro, está na questão 866 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque fora da caridade não há salvação, tanto é que ele dedica um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, porque Jesus entendia a caridade assim, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 10 coisas que todo cristão, principalmente espírita, deveria fazer. Ser bom com todo mundo, nem sempre a gente consegue. Se a gente lembra a fala de Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 19, o que Paulo nos fala? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Infelizmente, muitos de nós, muitas vezes, ainda nos pegamos nisso. São as nossas falhas morais, né? São a nossa falta ainda de maturidade mesmo do senso moral, como diz o codificador. O que faz com que a gente acabe muitas vezes fazendo coisas que não deveríamos mais. Não há assim também que a gente fique só se desculpando o tempo todo por isso, que eu sou um ser inferior e infeliz, mas que a gente tem que lutar muito contra isso. Mesmo porque ninguém compreende o aceite que a gente está nessa luta interior ainda de mudança, mesmo que ninguém aceite, importa o que a gente está tentando fazer, o que a gente está tentando buscar. E a nossa experiência aqui, quando encarnados de novo, melhor dizendo, reencarnados, é isso. Porque eu sempre falo nas palestras, onde eu falei sobre isso também, uma das mais bonitas definições de reencarnação que eu já vi até hoje na minha vida, que reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Porque não há faltas, não há crimes, não há erros, não há mágoas que não sejam reparáveis. Porque acima de tudo isso está incomensurável o amor de Deus por todos nós. Beleza, né? Por isso que a gente tem uma nova oportunidade. Para tentar acertar. Nós que já erramos tanto em outras encarnações, para falar por vocês, falo por mim, porque eu me conheço pouco, sei um pouco das minhas vidas, né, das mais recentes, e mesmo assim a gente dá volta para essa e continua errando. Nós somos teimosos. Como nós somos teimosos. E como ele diz ali, indulgência é isso, entender a imperfeição dos outros, não criar estereótipo de perfeição, onde não existe, eu sempre falo disso. Não quero que as pessoas sejam perfeitas, porque não são.
Aí muitas vezes o orador falhou, o médium falhou, o padre falou, o pastor falhou. Vão falhar, são seres humanos, vão falhar. Vocês já me questionaram aí, como é que pode? O padre Fábio de Mello tem depressão, o homem que sabe tanto da religião, né? O homem que está em contato com Deus o tempo todo pela pregação da Bíblia. O Fábio de Mello é um homem, tem suas fraquezas, como todos nós, né? Então é óbvio que tem uma hora que a vida fica pesada demais em cima dele. Você imagina, o que aquele homem sofre de assédio, de tudo quanto é natureza, de tudo quanto é natureza, por ser destaque na religião dele, por ser famoso, por fazer shows. Então todos aqueles que estão em evidência, pode escrever aí, vão sofrer influência. E os amiguinhos espirituais, embora eles não acreditem muito nisso, atuam o tempo todo para acabar com o trabalho deles. Como atuam o tempo todo para acabar com o nosso aqui, na casa a gente vê isso o tempo todo. Os espíritos falam uma reunião mediúnica, né? Acabar com isso daí, parar com isso. Mas, gente, é da lei natural da evolução da espécie humana. E finalmente o perdão das ofensas. Nós já somos aptos a perdoar aquilo que nos fizeram. Que quando Cristo diz a Pedro, 7 vezes, que isso, Pedro? Está doido? 7 vezes não, rapaz. 70 vezes 7 vezes, 490 perdões para a mesma pessoa. Nós já somos capazes disso? Fala a segunda, a terceira vez a gente já não aceita mais. Eu já te perdoei 2 vezes, você está errando de você, não tem mais jeito não. Distância de você. É claro que o perdão não significa convivência. É natural que se você não tem mais confiança, é natural que você se afaste. Mas qual o sentimento com que você se afasta de determinada pessoa? De raiva, de ódio, de rancor? Você não perdoou, não é? Agora, se você se afasta e consegue vencer tudo isso e fica em paz e deixa a outra pessoa em paz, você conseguiu perdoar. Simples assim e difícil assim de fazer, né? Seria tão bom se a gente conseguisse isso, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. Kardec desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos incompletos, já que ele faz aniversário em outubro. Não completou 65 anos, quando ele se preparava para mudar para uma casa maior, porque a casa dele já não cabia mais livros, trabalhos. E aí ele vai atender a porta, toca uma campainha lá, ou bateu, for chamar alguma coisa, e cai fulminado na sala. O aneurisma cerebral. Seu corpo está enterrado no cemitério Père Lachaise, em Paris. À época, seus amigos reuniram anotações, textos inéditos, algumas coisas que ele escreveu não deu tempo de publicar, desencarna, e publicaram um livro chamado Obras Póstumas, em 1890. Então esse livro tem algumas coisas que ele, algumas até que ele colocou no livro dos Espíritos e tal, mas que ele tinha outras ideias, ampliou e tal, mas não deu tempo. E aí os amigos, junto com a Amélie Gabrielle Baudet de Lacombe de Baudet, e vai publicou então esses achados dele. É um tom muito bonito. Nosso querido Manuel Coelho esteve lá já umas 2 ou 3 vezes, né? Comentou com a gente. Ele ia lá. Vocês podem não acreditar, esse túmulo já sofreu atentados. No ano de 1960, explodiram ele, colocaram uma bomba lá. Eles queriam que o túmulo fosse abaixo, mas só conseguiram balançar uma das colunas. Ela ficou realmente comprometida, e o busto de Kardec lá, que é um busto de bronze pesadíssimo, caiu. E a pergunta fica, até hoje não descobriram, a polícia francesa não conseguiu descobrir ninguém. Mas recentemente, em 2020, picharam o túmulo. Esses pichadores aí de plantão foram lá e sujaram o túmulo com tinta. Quem é que faz isso? Aí a pergunta é, quem não respeita uma pessoa admirada no mundo inteiro, porque ele é o túmulo mais visitado no cemitério de Lachaise. E é o cemitério mais bonito, né? Dizem até que é o cemitério mais bonito do mundo. É esse cemitério. Père Lachaise, em Paris. Mas quem é que faz isso? Então só pode ser pessoas realmente radicais. Quem é que gosta de explodir bomba, né? Fica aí na consciência dele, para que a gente pense e imagine.
Pode ser realmente pessoas ligadas ao terrorismo, esse tipo de atitude. Para quê? Prejudicar o túmulo de alguém que foi o codificador de uma doutrina tão bela quanto essa, né? Pelo amor de Deus, como muita gente lá fora fala, Kardec criou a doutrina espírita. Nananina, não. A doutrina espírita é a criação dos espíritos superiores. Kardec teve todo o mérito de codificar, separar, fazer novos questionamentos, publicar as obras, mas a obra não é dele, a obra é dos espíritos. Como Chico Xavier sempre falava, nenhum desses livros são meus, todos dos espíritos, eu só transcrevo, eu só escrevo. Mas é lamentável esse tipo de radicalismo, né, que existe aí no mundo inteiro. Este resumo sobre o codificador deve nos levar a procurar conhecer mais profundamente a doutrina espírita, que surgiu como uma nova era para a humanidade. O dom de Allan Kardec está sempre sendo visitado, nunca faltam flores, como prova de reconhecimento e simpatia ao codificador. Então, essa aqui é uma pequena amostra, por isso que eu falei lá no início que seria uma bibliografia, que biografia é só a vida, bibliografia é a obra, então a gente junta bibliografia, que é a vida e obra do codificador. Uma pequena amostra desse espírito fantástico, que graças a ele nós temos a nossa querida doutrina espírita, né? Da paz a todos, eu devolvo a palavra lá para o Felipão. Ele fazer os anúncios próximos aí. Agradecemos a Robinson, né, pela oportunidade de conhecer um pouco do codificador, que nós somos discípulos, né? Não podemos esquecer de que a EDA, que é a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Então, a gente tem no próprio nome justamente a nossa responsabilidade de garantir a divulgação da codificação da doutrina espírita, não só pelo bairro Capital, mas também por toda a nossa cidade, e também com a internet agora nós estamos alcançando também outros lugares, né, como São Paulo, Espírito Santo, Fortaleza. São turmas que nos assistem diariamente. Então, agradecendo a oportunidade do Robinson pela reflexão e agradecer a Kardec por toda essa oportunidade, por toda essa dedicação em destinar para a gente essa obra que até hoje a gente, cada vez que a gente estuda, fala assim, poxa, 1857 eu já estava falando disso, e nós continuamos falando, né? Então, é bem interessante. Nesse domingo, no dia 5 de outubro, quem vai estar aqui é o Alberto, ele vai falar o tema Deixai vir a mim as criancinhas. Então, ele vai falar um tema já nos preparando para o Dia das Crianças. E na próxima quarta-feira eu vou estar aqui para falar de evangelização, desafio de urgência. Então, aguardar todos vocês para nos acompanharem nas nossas reuniões públicas. Os nossos estudos continuam normalmente, nós temos estudos na segunda, na terça, na segunda-feira nós temos um online e também um presencial aqui na casa. Nós temos a atividade de evangelização infanto-juvenil no sábado às 16 horas, aberta a todo mundo. É infanto-juvenil, mas é aberta a toda a família. Então fica aí o convite da gente espalhar a todos a oportunidade de estarem aqui na evangelização. E temos nossos projetos também, como a Sopa Fraterna no sábado de manhã, e tem o projeto Nascer com Amor na segunda-feira. Então, toda a nossa programação está nas nossas redes sociais, tá, gente? Está no nosso blog, está no Facebook, está no Instagram, só acompanhar. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, refletindo um pouco mais do Evangelho, da essência do Evangelho, para que a gente possa, através das sementes do consolo, enviar aos corações aflitos
água pura desse Evangelho, para que a gente possa caminharmos juntos, meditando essas lições, para que nesse caminhar em conjunto possamos auxiliar esse planeta em transição, caminhando para a regeneração. Ampare a todos os trabalhadores, a todos aqueles que se dedicam, que frequentam e participam da nossa casa, e que continuamos a manter a nossa administração, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo essas lições, para que a gente possa semear e praticar no seio da família, da sociedade e no íntimo. Ampare a nossa comunidade, ampare a nossa cidade, nosso estado e nosso país. E que possamos, através dessa reflexão, também agradecer ao codificador e a todos aqueles espíritos que se dedicaram a manter a continuidade dessa mensagem consoladora de uma forma mais aprofundada, para que a gente possa, ao responder às nossas dúvidas, cumprir com o objetivo proposto, que é caminharmos rumo à transformação do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejaram paz, é só aguardar que serão chamados, tá? Em todo mundo, uma boa noite.